Estamos de volta com a parte 2 do informativo 865 do STJ, agora iniciando os julgados da terceira turma. Primeiro foi inserido no Código de Defesa do Consumidor e o destaque ficou da seguinte forma: o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nos contratos interempresariais celebrados entre os sujeitos integrantes do arranjo de pagamento com cartões. Então, primeira coisa, né? Quais são essas empresas que fazem parte desses arranjos de pagamento com cartões? Gente, é uma questão um pouco complexa, né? Quando você pega o seu cartãozinho do Nubank e vai até um estabelecimento comercial e faz um pagamento, por mais que não pareça, ali você tem muitas empresas trabalhando para aquilo ali ser possível. Então, só para você ter ideia, vamos lá. Você tem o portador, né, que é a pessoa física ou jurídica, que tem o cartão. Você tem o emissor. Quem é o emissor? É o banco ou a fintech, não é via de regra. Então, você tem o seu cartão do Nubank, do Banco do Brasil, do Banco Inter. Aí, esse cartão tem uma bandeira. Então, pode ser, por exemplo, Visa, Mastercard, Elo, American Express. Tem agora a chinesa, né, que chegou no Brasil, UnionPay, eu acho. Você tem a credenciadora, e aí a credenciadora normalmente é aquela empresa que faz a maquininha. Então é a Cielo, é a Rede, a Estônia, a GetNet, não é? A maquininhazinha do cartão. E você pode ter também uma subcredenciadora, que aqui já é uma intermediadora entre o lojista e a credenciadora. Normalmente essas empresas trabalham com soluções específicas para determinados nichos. E aí, no meio digital, você tem muitas subcredenciadoras. Então, por exemplo, a Hotmart seria uma subcredenciadora. Ela traz uma solução onde ela faz o intermédio entre a legislação integrada e uma credenciadora de cartão de crédito para que seja possível essa venda através de uma solução específica, que seria, no meu caso, por exemplo, a integração entre aquele checkout e a área de membros, e também a gestão das assinaturas. Então, esse é o papel da subcredenciadora. Tem muitas outras, né? Então, vamos lá. PagSeguro, Mercado Pago, PayPal, enfim, temos várias, né? E temos ainda o lojista, que aí seria, no caso, o comerciante, o legislação integrada, nesse caso aqui, seria o lojista, no caso do nosso exemplo. Agora, imagine uma situação concreta assim, ó. A rede de hotéis Alvorada contratou a subcredenciadora PagFácil para centralizar pagamento de cartões. A PagFácil opera com a Estônia é a credenciadora. Mas depois de um tempo, a PagFácil entrou em crise e parou de repassar os valores que eram devidos à Alvorada. Alvorada, o hotel, né? A rede de hotéis. Esse grupo de hotéis, então, propôs uma ação em face de PagFácil e Estônia, invocando que existiria uma solidariedade entre a Estônia e a PagFácil em virtude do Código de Defesa do Consumidor. E aí, gente? Nós temos aqui, de fato, uma relação de consumo, ainda que sob a ótica da teoria finalista mitigada? Não, tá? Aqui não existe uma vulnerabilidade apta a atrair necessariamente essa aplicação da teoria finalista mitigada. E, gente, nós temos, então, o quê? Uma relação ampla de vários subcontratos e contratos independentes, onde não há solidariedade presumida. Então, você não tem solidariedade presumida entre subcredenciador e credenciadora, entre credenciadora e emissora. É uma situação muito parecida, por exemplo, se você propõe uma ação contra seu banco em virtude de uma compra indevida feita no seu cartão e você coloca no litisconsórcio passivo a Mastercard, a Visa. Vai fazer sentido? Mastercard e Visa vão ser sujeitos passivos? Não, não é? Não vão ser. Não há solidariedade aqui entre, por exemplo, o emissor, que seria o banco, a fintech, e a Mastercard. Essa questão da segurança, quando há uma compra indevida com seu cartão de crédito, não é imputada à Mastercard, à Visa, é imputada ao seu banco, ao Nubank, ao Inter, ao Banco do Brasil, ao Bradesco.
Então, não há uma solidariedade entre essas empresas do arranjo de pagamento de cartões. Como é então que ficou o destaque? O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos interempresariais celebrados entre os sujeitos integrantes do arranjo de pagamento com cartões. Seguindo em frente, o próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: na ação de responsabilidade civil, o mérito da causa alcança a avaliação da extensão do dano sofrido, razão pela qual a divergência de votos em relação a esse fator não caracteriza mera discordância de fundamentação, por ensejar divergência de resultados, justificando assim a ampliação do colegiado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil. Então, um julgado aqui que trata sobre técnica de julgamento ampliado, que é isso, gente. Gente, técnica de julgamento ampliado é uma técnica decisória, onde, não havendo julgamento por unanimidade, o julgamento tem continuidade com a inclusão de novos julgadores. Então, o que nos conta o artigo 942? Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurando às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Quando é então aqui que vai ser aplicável essa técnica? É na apelação não unânime, e aqui qualquer que seja o resultado, tá? Ou ainda, nós temos lá no parágrafo 3º a possibilidade também na ação rescisória, quando o resultado for pela rescisão da sentença, ou no agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então aqui, não é nesses dois casos, há uma necessidade de resultado específico. Então, na ação rescisória, só se for uma decisão pela rescisão, e agravo de instrumento só quando for a reforma da decisão que julga parcialmente o mérito. Aí vem a pergunta: imagina que houve uma divergência no tribunal tão somente acerca do valor da indenização. É necessário a técnica de julgamento ampliado nesse caso? Imagina, todo mundo julgou pela indenização, mas o valor foi diferente. Há necessidade de técnica de julgamento ampliado? Sim. Por quê? Porque a extensão do dano também é divergência, não é? Então, haverá sim a necessidade. Então, o destaque ficou da seguinte forma: na ação de responsabilidade civil, o mérito da causa alcança a avaliação da extensão do dano sofrido, razão pela qual a divergência de votos em relação a esse fator não caracteriza mera discordância de fundamentação, por ensejar divergência de resultados, justificando assim a ampliação do colegiado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil. Próximo julgado foi inserido na Lei de Arbitragem, Lei número 9307 de 96, destaque da seguinte forma: a simples alegação pela parte executada de necessidade de suspensão da execução, com base na existência de cláusula compromissória arbitral, inserida no título que a instrumentaliza, não se revela suficiente, sendo necessário demonstrar que houve a instauração do procedimento arbitral e que tal circunstância foi devidamente comunicada ao juízo da execução. Então, qual é a controvérsia aqui? É se só a existência, simples existência dessa cláusula compromissória, ela por si só já impõe a suspensão da execução fundada em título executivo extrajudicial. E aí já respondemos, não é, de cara que não impede. Por que não impede? Gente, porque, olha só, primeiro ponto, a suspensão do processo não é automática, tão somente pela existência de uma cláusula compromissória. Até pode ocorrer a suspensão do processo, mas aqui é no âmbito de uma arbitragem que já esteja iniciada. Então, utiliza-se a cláusula compromissória para dar início ao procedimento arbitral e aí realmente,
existe uma precedência do árbitro como sendo o primeiro a analisar a sua competência. Existe até um nome, não é? Que aí me desculpe se eu pronunciar errado, mas é algo como competência, competência, com K, tá? Com K e Z no final, competência, competência, que é um princípio segundo o qual cabe, primeiramente, ao árbitro analisar se ele tem ou não competência para julgar aquela ação. Fora isso, gente, nós temos que ter em mente também que os atos de constrição e expropriação, eles têm natureza de jurisdição estatal. Então, não é possível uma execução no âmbito de um procedimento arbitral. E aqui só um aprofundamento, tá? Outro dia, um dia desse mesmo, caiu na segunda fase para juiz de Pernambuco, salvo engano, uma questão que falava sobre, não sei se era uma questão ou se foi a própria sentença, não me lembro, mas que a questão era um contrato de locação que tinha cláusula compromissória e havia uma ação de despejo. E a pergunta era mais ou menos assim: cabe ao Estado julgar essa ação de despejo ou poderia ter uma ação de despejo em sede arbitral? E aí qual foi a conclusão? A conclusão é que o despejo ele tem um caráter de ser uma ação com atos executivos, né? Meio que uma execução forçada. Então, mesmo não sendo uma execução propriamente dita, isso aqui não pode ser por meio de juízo arbitral, porque o juiz arbitral não vai ter como dar efeito à decisão. Isso aqui é feito pelo Poder Judiciário, que tem o monopólio da força. E a mesma coisa aqui, tá? Que nós estamos falando de uma execução de título executivo extrajudicial. Ah, professor, então quer dizer que não tem como tratar sobre nada relativo a esse título de crédito no âmbito arbitral? Cabe, não é? Mas, veja só, a execução, ela é perante o Poder Judiciário e nada impede também que haja concomitantemente um procedimento arbitral para tratar sobre algum assunto relacionado àquele título, enfim. Mas a execução propriamente dita, ela se dá perante o Poder Judiciário. E não é que é isso o ponto central aqui, não há automaticamente uma suspensão do processo perante o Poder Judiciário. Para que se possa cogitar isso e verificar se no caso concreto vai ser necessário e possível, tem que estar instaurado esse procedimento, tá bom? Então, como é que ficou aqui o destaque? A simples alegação pela parte executada de necessidade de suspensão da execução, com base na existência de cláusula compromissória arbitral inserida no título que a instrumentaliza, não se revela suficiente, sendo necessário demonstrar que houve a instauração de procedimento arbitral e que tal circunstância foi devidamente comunicada ao juízo da execução. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, aqui já iniciando os julgados da 4ª turma do STJ, destaque da seguinte forma: é possível que a operadora de plano de saúde seja obrigada a fornecer cobertura para os exames PET-scan e PET-CT, porque é expressamente previsto no rol de procedimentos da ANS, quando efetivamente necessários para o adequado diagnóstico, estadiamento e acompanhamento de câncer e outras enfermidades cobertas contratualmente, que não tenham sido diagnosticadas por exames tradicionais, devendo haver ainda a observância de expressa indicação médica para hipóteses além daquelas elencadas no rol da ANS. Então imagine um caso concreto assim: a Marina é beneficiária de um plano de saúde, ela fez uma biópsia que foi compatível com a existência de um câncer, mas o seu oncologista entendeu que seria necessário um exame chamado PET-scan, que é um exame bem moderno, bem caro, não é, também, porque ele precisaria de exames mais conclusivos. Os exames prévios, ele entendeu que não eram suficientes para um tratamento adequado, precisando então do PET-scan. A operadora negou, dizendo que não é que o PET-scan esteja fora do rol da ANS, mas é que, segundo a operadora, estava fora das diretrizes de utilização do exame. É o que chama DUT/ANS, tá?
São as diretrizes de utilização que basicamente vai trazer cenários, não é, em que determinados procedimentos, via de regra, devem ser utilizados. E aí, nesse caso, a operadora alega que o exame em questão estaria fora dessas diretrizes de utilização e que, por isso, o plano não seria obrigado a custear esse exame, porque ele seria meio que desnecessário. Mas, não é? O que acontece? No caso concreto, demonstrou-se que o exame tradicional não era eficaz o suficiente, seria necessário esse exame mais aprofundado para permitir um diagnóstico mais exato e assim um tratamento correto, não é? E o STJ entendeu que essa questão das diretrizes de utilização, né, DUT também chamado, são diretrizes que têm um papel organizador, mas que não podem restringir o acesso à técnica que é essencial quando houver uma evidência robusta da necessidade dessa técnica. Então, não seria possível o plano de saúde simplesmente afastar esse exame, um exame muito necessário, né, muito importante, em algo aqui que diz respeito a um tratamento de câncer, simplesmente sob essa alegativa estar fora das diretrizes de utilização. Não é? Não é possível. E, gente, só para a gente fazer aqui um pequeno aprofundamento, tá? Lembrem-se que nós tivemos decisões muito importantes relacionadas a plano de saúde. Então, recomendo demais o informativo 1191, onde nós conversamos de uma forma bem detida sobre a ADI 7265 do DF. Inclusive, tem muita gente pedindo para a gente tentar fazer um episódio ou algo do tipo que centralize essas decisões em área de saúde, não só plano de saúde, mas também relacionadas ao SUS. Ainda não consegui, porque eu confesso que assim, o tanto de coisa que eu faço hoje me coloca muito no limite e eu às vezes não estou nem dando conta. Então é muito difícil fazer algo a mais. Mas quem sabe, né? Quem sabe a gente consegue fazer sim em algum momento aqui um material específico e um episódio trazendo só decisões especiais sobre direito à saúde. Seria muito interessante mesmo e tem muita coisa. E aí, gente, por que eu estou falando nisso? Porque eu quero que vocês lembrem que a nossa grande palavra-chave agora é que o rol é uma referência básica, tá? Não seria mais aquela palavra-chave da taxatividade mitigada. Até não é incorreto. Ainda é um termo que pode ter uma utilização, mas o julgado em questão ele fala exatamente do rol como referência básica, tá? E aí é isso que eu quero que vocês tenham. Mas nem é tanto essa discussão, porque de fato o PET scan está no rol da ANS. A questão aqui era muito mais isso de não estar na diretriz de utilização para o caso específico da Marina. Mas já vimos que não é algo que afasta peremptoriamente a possibilidade de utilização do exame, especialmente quando se demonstre que ele é necessário no caso concreto. E, só para fechar, tá, aqui teve inclusive condenação por danos morais, que realmente causa uma dor, né, um sofrimento, uma angústia desnecessária, uma pessoa que já está com a saúde debilitada, já está com câncer, não ter acesso de forma rápida ao exame que vai ser necessário ao seu tratamento. Isso aqui às vezes diferencia a vida e a morte, né? Esse acesso rápido a um exame que vai dar um resultado conclusivo. Então, como é que ficou o destaque? É possível que a operadora de plano de saúde seja obrigada a fornecer cobertura para exames de PET-scan ou PET-CT, porque expressamente previstos no rol de procedimento da ANS, quando efetivamente necessários para o adequado diagnóstico, estadiamento e acompanhamento de câncer e outras enfermidades cobertas contratualmente, que não tenham sido diagnosticadas por exames tradicionais, devendo haver ainda a observância de expressa indicação médica para hipóteses além daquelas elencadas no rol da ANS. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma: a competência territorial em relação de consumo é absoluta, permitindo ao consumidor escolher o foro, mas não se admite escolha aleatória sem justificativa plausível. Então imagine um caso concreto assim: ação consumerista. A Paula, ela é uma consumidora domiciliada em Recife e ela ajuiza uma indenização por vício do produto contra uma determinada empresa cuja sede é em São Paulo.
a compra foi realizada online. E aí, sem qualquer justificativa, ela propõe a ação em Brasília, sem que Brasília tenha qualquer ligação com o seu domicílio, com o domicílio do réu, com o local de prestação do serviço. Não era um serviço, né? Mas enfim, ou mesmo sem haver qualquer cláusula de eleição de foro nesse sentido. Enfim, simplesmente optou por propor a ação em Brasília de forma bem aleatória mesmo. O juízo de Brasília, então, já declinou da competência por afirmar que seria uma escolha de foro aleatório. Gente, qual é o debate aqui? É possível fazer isso de ofício? Já que, via de regra, não é, a competência territorial ela tem natureza relativa e não é possível que haja uma declinação de ofício quando se trata de incompetência relativa. Essa é a regra, tá? Inclusive, existe uma súmula nesse sentido, é a súmula 33 da STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. E aí, se não for impugnada na primeira oportunidade, existe aquele efeito da prorrogação da competência. Não é assim que funciona, em regra? Mas olha só, vamos lá, vamos ter muito cuidado. Primeiro, porque em 2024, nós tivemos uma alteração legislativa, foi a Lei 14.879 de 2024. Ela inseriu o parágrafo 5º, lá no artigo 63 do CPC, para dizer que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. Qual é o objetivo desse dispositivo legal que foi inserido? Foi combater o tal do fórum shopping. Que é isso, gente? Palavra-chave é importantíssima para você guardar. Fórum shopping é aquela situação que a pessoa simplesmente escolhe o foro de acordo com o seu interesse, como se fosse um shopping mesmo. Ele, esse juiz aqui é melhor. Vou propor ação aqui nesse juizado especial, que tem esse juiz aqui, que é um juiz que costuma decidir favoravelmente em causas assim, então vou propor a ação aqui. O nome disso é fórum shopping, e é uma prática que é vedada, não é? Porque é uma cláusula abusiva. Agora, sim, não vamos confundir o fórum shopping, que é essa situação abusiva, com algo meramente estratégico dentro daquilo que é coerente, que é normal. Então, por exemplo, imagina se eu tenho a possibilidade de propor uma ação no juizado especial no meu domicílio ou no domicílio do réu. E aí eu sei, né, eu conheço os juizados especiais aqui de Fortaleza, e eu sei que o juizado especial do meu domicílio é péssimo, nada anda, e o juizado especial lá do domicílio do réu tem um juiz que trabalha bem, que as coisas andam, as coisas fluem, e eu proponho uma ação lá. Estratégia, né, gente? Do grego estratégia. Não tem nenhum problema nisso. Agora, o que eu não posso fazer é propor a ação no juizado especial X de outro lugar que não tem nada a ver, porque o juiz de lá é legal. Não, não é assim, né? Aí realmente é uma escolha abusiva. E isso é vedado pela lei expressamente hoje. Mas mesmo aqui se tratando de uma decisão de um caso concreto que foi anterior à lei, ainda seria possível essa declinação, e a lógica aqui foi a de que, em direito consumerista, a competência é de natureza absoluta e tem relação com a vulnerabilidade do consumidor. Então, sendo uma competência de natureza absoluta, inclusive como uma forma aqui de combater essa escolha aleatória do foro, é perfeitamente possível, sim, a declinação da competência. Então, como é que ficou o destaque? A competência territorial em relações de consumo é absoluta, permitindo ao consumidor escolher o foro, mas não se admite escolha aleatória sem justificativa plausível. Seguindo em frente, agora iniciando os julgados da 5ª turma do STJ, o primeiro foi inserido na Lei 7492 de 86, que trata dos crimes contra o sistema financeiro. Destaque da seguinte forma: a denúncia que imputa a conduta prevista no artigo 20 da Lei 7492 de 86 deve descrever de forma clara e pormenorizada a destinação dos recursos aplicados em finalidade diversa da lei ou contrato, para que seja possível a configuração típica do crime.
O crime em questão é o do artigo 20 da Lei 7392, aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo. A pena aqui é reclusão de 2 a 6 anos e multa. Resumindo, é aquela pessoa que recebe um financiamento de uma instituição oficial, muitas vezes com subsídio, com a taxa ali muito melhor do que a taxa de mercado, porque esse dinheiro teria que ter uma aplicação específica. E aí o que a pessoa faz? Ela aplica isso em finalidade diversa daquela que está prevista em lei ou no contrato. Isso é crime, né? Está aqui no artigo 20, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. E aqui é um crime de natureza formal, tá? Então, não é necessária a demonstração de um prejuízo em virtude disso. Basta, de fato, que se demonstre a conduta que está prevista no tipo penal, que é exatamente essa aplicação da verba em algo diverso daquilo que estava previsto na lei ou no contrato. Agora imagine uma situação assim, ó, o Ministério Público apresenta uma denúncia e a denúncia é a mais genérica possível. Diz assim, olha, a empresa X, dirigida por Helena e Rogério, obteve um financiamento subsidiário para a irrigação de uma floricultura e parte dos valores não foi utilizada no projeto e houve desvio de finalidade. Ponto. Não indicou despesa, não indicou em que data isso aconteceu, o que foi aplicado, o que não foi, enfim, não é? A defesa, então, requer o trancamento dessa ação penal, mas o Ministério Público se defende dizendo que se trata de um crime de natureza formal, então não precisaria demonstrar o dano causado, prejuízo, enfim. Mas, gente, a questão aqui não é essa, a questão é que não foi demonstrado o elemento típico, não foi demonstrado o verbo que está previsto lá no tipo penal. Então, como é que você fala em aplicar em finalidade diversa e não demonstra qual foi essa finalidade diversa, qual foi o valor que foi aplicado, qual foi o valor que não foi? Então, assim, aqui a depender do nível efetivamente do quanto foi genérica essa denúncia, é quase que uma denúncia inepta, né? Pode chegar até a isso, na verdade. Então, como é que ficou aqui o destaque? A denúncia que imputa a conduta prevista no artigo 20 da Lei 7492 de 96 deve descrever de forma clara e pormenorizada a destinação dos recursos aplicados em finalidade diversa da lei ou contrato para que seja possível a aplicação típica do crime. Gente, aqui só um desabafo. Eu acho que eu estava precisando mesmo era tomar um café, porque eu estava lento, estava tudo travando. E depois do meu cafezinho, graças a Deus, melhorei bastante. Então, vai ver, não estou nem doente, é só pouco café que eu estou tomando. Então, palavra da sorte hoje, de novo, cafezinho, tá? Para eu saber que você está me ouvindo. Seguindo então em frente, próximo julgado, foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: o mau estado de conservação do veículo não constitui fundada suspeita para justificar a busca veicular e pessoal. Então, mais um julgado sobre busca pessoal, né? O que vai permitir uma busca pessoal? Nós vimos que a jurisprudência agora está totalmente alargada, né? No sentido da possibilidade de busca pessoal, inclusive dizendo que fundada suspeita pode decorrer de nervosismo, de algo ainda que subjetivo, não é? Então, o policial pode dizer, abordei porque ele demonstrou nervosismo. Nesse momento, é isso que prevalece, tanto no âmbito do STF quanto no âmbito do STJ. Agora, gente, olha só qual foi o motivo da fundada suspeita nesse caso concreto. Mau estado de conservação do veículo. Gente, aqui, desculpa, tá? Desculpa de verdade, caso alguém ache que eu estou errado. Mas aqui é aquela situação que você diz, olha ali, um pobre com carro velho, mal conservado, para ele deve estar cometendo crime. Pelo amor de Deus, gente. Como é que se justifica uma busca veicular por má conservação do veículo, dizer que há uma fundada suspeita decorrente do estado de conservação do veículo? Não, né? Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Então, realmente, como é que ficou aqui o destaque? O mau estado de conservação do veículo não constitui fundada suspeita para justificar a busca veicular e pessoal.
E seguindo em frente, o último julgado de hoje foi inserido na Lei 8137 de 90, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, destaque da seguinte forma: a súmula vinculante 24 não se aplica ao artigo 1º, inciso 5º da Lei 8137 de 90, por se tratar de crime formal. O que diz a súmula vinculante 24? Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, vamos aqui em uma lógica a contrário senso. Se a súmula vinculante 24 está dizendo que não se tipifica o crime material contra a ordem tributária previsto nos incisos 1 a 4, isso quer dizer que no caso do crime do inciso 5, não se aplica essa súmula. Por quê? Porque no caso do inciso 5º, nós temos um crime que é de natureza formal. É aquela situação que se nega ou deixa de fornecer quando é obrigatório nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizado ou fornece em desacordo com a legislação, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, aqui não é exigido um resultado naturalístico. Aqui nós temos, então, um crime formal, tá? E, portanto, não é aplicável a súmula vinculante de número 24. Isso aqui é algo, né, que nem de longe é uma novidade. Inclusive, a súmula vinculante já foi feita pensando exatamente nessa lógica, tá, gente? Então, como é que ficou o destaque? A súmula vinculante 24 não se aplica ao crime do artigo 1º, inciso 5º da Lei 8137 de 90, por se tratar de crime formal. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Muito obrigado por ficar até aqui. Já aproveita e deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify. Isso ajuda demais. Também já curte, já compartilha. Inclusive na sua rede social preferida e marca a gente. Isso faz uma diferença que você não acredita. Diferença grande demais. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.